Sejam bem-vindos! Em definitivo, meu Deus, que vontade eu estava de vir aqui e ensinar a vocês essa receita. Aguardei ansioso por esse dia, mas finalmente ele chegou. Que bom! Vamos começar agora a fazer um cookie sandwich. Olha só, eu tô com duas amostras aqui para vocês. Olha que produto incrível, não dá vontade de comer isso. Deixa eu chegar mais perto aqui de vocês. Olha que coisa bonita, dourada, que coisa incrível. E aí, ó, tem aqui o nosso recheio maravilhoso aqui pra gente fazer também na aula de hoje. Então tô com 2 unidades aqui, eles estão, ó, bem geladinhos, tá? Eu embalo ele aqui desse jeito, e aí depois eu tiro, coloco aqui, e aí a gente vai comer depois todo mundo junto, mas a gente vai precisar fazer agora esse nosso produto. Eu tô aqui com o nosso chat aberto acompanhando vocês, então a minha equipe também está aqui no decorrer dessa aula. À medida que for surgindo dúvidas, pode estar mandando aqui que a nossa equipe está aqui, e aí eu vou estar olhando sempre aqui esse nosso chat para ficar avaliando as dificuldades de vocês. Então, ó, vamos começar agora com tudo já em definitivo, e aí a gente vai aprender do zero essa receita fantástica, do zero até a produção dela final. Vamos falar também sobre a nossa embalagem que a gente vai colocar esse produto, e a gente vai falar também as formas de você vender ele. Combinado assim? Então, tem massa, tem recheio, tem degustação, tem um produto incrível para ser vendido aí ao longo aí dos próximos dias, onde vocês vão estar aprendendo agora e já aplicando. Eu tenho certeza que você tem tudo já em mãos, eu acho. Vamos lá, então. Antes da gente entrar aqui, antes da gente começar, eu quero conhecer mais um pouco vocês. Então, como é de costume, fala de onde você está falando e melhor do que isso. Me diz aí se você já fez algum cookie na sua vida, não sei se o cookie sandwich, qualquer outro modelo de cookie, comenta aqui agora, porque eu quero saber todo mundo aqui que está chegando já. Boa noite para vocês. Tem gente de Minas Gerais, bem-vindo. Quem é do Paraná também, bem-vindo aqui à nossa aula de hoje. Então, ó, eu quero que vocês participem bastante do nosso chat, tá? Vai comentando aí, diz para mim aí qual é o nível que você tá, se você já vende os cookies ou não. Comenta tudo aqui embaixo, quero ver tudo, tá? E a gente vai pegando esses dados, e a gente vai refinando, vai melhorando a nossa entrega, a nossa didática. Se você vê uma aula minha lá do início, meu Deus do céu, eu comecei na confeitaria em 2013, mas minha primeira aula foi 3 anos depois, foi em 2016. E eu vou te falar, era para ter um limite ali da minha aula, e eu acabei extrapolando. Era, por exemplo, 3 horas de aula física, né? Como é que é aula presencial? Tô tão digital que eu nem lembro mais o nome. Mas era para ser uma aula presencial, e tinha um tempo, começava, sei lá, acho que era 9, tinha que terminar meio-dia, terminar às 11, alguma coisa assim, não vou recordar, tá? Foi em 2016. E, cara, eu acabei extrapolando, falava tanto, à medida que cada aluno perguntava alguma coisa, eu entrava no assunto daquela pergunta, e aí a gente ficava um bom tempo debatendo sobre aquilo. E eu sou apaixonado pelo encontro que a gente tem presencial. A gente ainda não tem, obviamente, né, mas conversar com as pessoas presencialmente é diferente, é muito bom. Mas a gente tem a oportunidade aqui de estar falando com pessoas de todo lugar, você aí do conforto da sua casa, eu aqui no meu, e aí a gente consegue levar aí conhecimento para o Paraná, para Minas Gerais, para outros estados e outros países também. Não é verdade? Bom, olha aqui, ó, comentário da Mayara, que já faz cookie em casa, mas não consegue acertar na textura, fica duro demais. Você está no melhor lugar para aprender sobre isso, tá, Mayara? Então, ó, textura é exatamente o que a gente vai falar sobre hoje. Esses produtos aqui, eles têm as suas particularidades, e a gente vai explicar para vocês sobre cada uma dessas particularidades. A gente vai mostrar exatamente o que acontece na produção dos cookies. A gente está, obviamente, falando sobre um produto aqui, mas hoje você vai ter um entendimento sobre cookies no geral, tá bom? Então, você vai saber o que é aquele ingrediente ali, o que ele vai fazer com esse produto, porque a gente vai estar aprendendo esse aqui em específico, mas é bem abrangente o que a gente vai falar, tá? Vai servir aí para confeitaria no geral,
para a função de cada um dos ingredientes no geral. Eu sempre gostei muito de me aprofundar nas coisas, para a gente, quando der um BO com um forno ou com algum outro produto, ou equipamento ou ingrediente, a gente consegue reverter isso. Então é bom a gente se aprofundar, tá bom? Se você quiser sair daqui um expert, um professor para ensinar outros, dá tudo certo. A gente tem alunos, inclusive, que viraram professores. A minha meta aqui é trazer conhecimento para vocês e que vocês, inclusive, se superem, me superem e levem produtos cada vez mais incríveis para os seus clientes ou para os seus familiares. Se você tiver aqui para fazer para sua casa também, tá tudo certo, tá bom? Outro comentário aqui, ó. Cláudia, já tentei vender, mas acho que o meu cookie não é bom o suficiente. Cláudia, isso me toca muito de ouvir, tá? Do jeito que você tá falando aqui, e obrigado por você estar explanando, né? Colocando aqui o seu comentário mesmo a jogo. Mas isso me toca porque eu ouvi isso de centenas de alunas ao longo desses anos todos ensinando cookies, tá? Ouvi todas elas falando sobre isso, e eu vou te falar, não é falta de talento seu. Tá? Não é falta de talento seu. Se você está com isso internalizado em você, achando que é falta de talento, não, é falta de técnica. Há técnicas específicas, tá? E o problema também não é que você não me encontrou hoje, antes, né? Eu não encontrei você antes também, então agora a gente se encontrou aqui nessa nossa aula e eu tenho certeza que hoje vai ser um dia maravilhoso e que a gente vai conseguir tirar essas dúvidas e tenho certeza que você vai conseguir ter técnicas suficientes, que você vai tirar essas incertezas de você, tá? E é um problema, né? Quando a gente tá na dúvida se aquilo ficou bom ou não, ou realmente não ficou, e aí você fica ali para baixo, você não consegue nem ter coragem de vender o produto, porque essa insegurança que traz aí a falta de confiança no produto, na forma que a gente produz, isso é chato pra caramba, mas aqui a gente vai conseguir resolver isso também, tá? Aqui a Rosângela falando sobre renda extra para não depender só do meu salário. Rosângela, bem-vinda, tá? Ó, saiba que algumas das minhas melhores alunas, tá? Uma das minhas melhores alunas começaram exatamente como você está mencionando aqui, mas que com as mesmas vontades, que provavelmente você está, né? Porque você veio para a aula hoje. Então, essas alunas, elas começaram também com essa mesma vontade que você tem, tá? Então, fica até o final aqui da nossa aula, porque vai ter coisa muito boa aqui para você a partir de agora, tá? E aqui uma última, só para a gente começar já a nossa produção. Tem a Ana falando que já faz cookies, mas quer aprender produtos mais diferenciados para cobrar mais. Basicamente ali, o que eu acabei de falar com a Rosângela, Ana, é que você está no lugar certo, tá? Hoje eu vou te mostrar exatamente isso. Hoje a gente vai fazer um produto que eleva o nível da nossa produção, nos traz confiança para que a gente consiga avançar, cobrar o preço justo pelo nosso produto. Então, parabéns pela decisão de estar aqui nessa aula, curta do início ao fim, aproveite esse momento, anote o que você precisar anotar, e vamos aproveitar agora, tá? A gente vai precisar se concentrar aqui 100% na nossa produção. Então, tira todos os ruídos externos aí, se alguém está te atrapalhando, a sua concentração, se afasta, te tranca no banheiro, vai para algum lugar mais escondido ali, reserva esse momento para estar assistindo aqui 100%, porque a cada momento que a gente formula uma frase aqui para vocês, pode ter um insight, pode ter alguma técnica específica para você fazer esse produto, e eu não quero que você perca absolutamente nada, tá? Como eu falei, qualquer dificuldade que vocês forem tendo, vai comentando, que a minha equipe aqui tá no chat também, e tá todo mundo pronto para ajudar vocês, tá bom? Hoje nós vamos produzir o Cookie Sandwich, que é esse produto incrível que eu já mostrei para você. Eu tenho um comprado no supermercado, eu vou te mostrar a diferença. Você vai fazer um comparativo entre um e outro. E quando a gente coloca do lado, assim, meu Deus, é como se estivesse colocando um Fusca do lado de uma Ferrari. Modéstia à parte falando, não tô aqui para me achar para vocês, e vocês também não vão ficar se achando por aí não quando você fizer esse produto. Aliás, se ache, tá? Se você fizer esse produto aqui, mostra mesmo, mostra como que é a produção, pode se achar, tá tudo certo, tá bom? Tá tudo tranquilo. E ó, antes de qualquer receita feita e mostrada aqui para vocês, eu quero que você se atente de verdade às técnicas de produção. Então, eu vou falar aqui, eu peço que você tome nota de absolutamente tudo, porque vai ser importante que vocês entendam sobre essa produção, desse produto em específico, e sobre a nossa produção no geral, tá bom? Então faz o seguinte, ó, antes de você começar, você está aqui, você quer transformar aí a sua confeitaria, quer fazer a sua renda, quer fazer a sua produção. Vamos fazer uma frase aqui pra gente, tá? A partir de agora, a gente comenta aqui no chat
cookie com orgulho? Coloca aí para mim no chat, cookie com orgulho, vamos fazer produção de cookie. E eu vou te falar que eu tenho muito orgulho de ter esse produto como o meu produto principal, sabe por quê? Porque foi a partir dos cookies que eu comecei a empreender mais forte, que eu comecei a ser um destaque nacionalmente, tá? Tanto que grandes empresas me chamaram, como Calebo, como a Cical, que basicamente fazem parte de um grupo ali de empresas, e eu fui chamado para representar a marca em tudo quanto foi lugar. Então, a partir dos cookies, eu tomei essa visibilidade. Antes era muito disperso, fazia bolos, fazia outros produtos, mas quando eu foquei nos cookies e decidi produzir os cookies da melhor maneira possível, estudar a fundo e trazer esse produto, que ele é o melhor produto da confeitaria, de fato. Eu já passei por todas as áreas, já me especializei em brownie, em viennoiseries, em panificações, já fui para a parte dos chocolates, já trabalhei com panetones, já fui em diversas áreas. Mas os cookies, um produto que a princípio é simples de fazer, foi aonde eu ganhei destaque. Então, por isso, taca no chat aqui agora, cookie com orgulho, todo mundo. Quem é aí de todos os lugares de São Paulo, pode botar aí cookie com orgulho, porque a gente precisa ter orgulho do que a gente faz. Esse é o principal ponto. Tenha orgulho do que você faz, porque quando você tem orgulho, você faz um produto incrível, entrega aquele produto para o seu cliente na tranquilidade de dizer que agora sim esse cliente vai estar satisfeito com aquilo que ele está comprando. Eu lembro que antes eu entregava alguns produtos para os meus clientes e eu ficava na expectativa. Um nervosismo, um frio na barriga, dizer, meu Deus, será que ele vai gostar? Será que está do jeitinho que ele imaginou? E ficava esperando ali no WhatsApp se ia ter alguma negativa, algum problema. Mas com os cookies, não. A gente desenvolveu um produto incrível, aplicou muitas técnicas, produzia esse produto em grande escala, vendia na minha loja esses produtos. Tenho milhares de feedbacks sobre os nossos cookies. Fui reconhecido na minha cidade, como eu falei, nacionalmente também, então isso me trouxe confiança. E a partir de agora, eu tenho confiança necessária para mostrar para vocês, para explicar sobre tudo do mundo dos cookies, porque você não imagina tudo que já aconteceu, tá? Você não imagina o que já aconteceu comigo ao longo desse processo. Cookies espalhando, cookies dando errado. Os primeiros cookies que eu fiz foi de aveia, com chocolate, depois eu fiz um craquelado de chocolate também, que eu achava lindo, e testava esses produtos, e não dava certo, e eu não tinha confiança necessária para vender aquele produto. Eu comecei na confeitaria em 2013, já são o quê? 13 anos, 14 anos? Alguma coisa assim, né? Eu não sou muito bom de matemática, não. E olha que eu achei que eu nunca fosse precisar de matemática, mas a confeitaria acabou me enganando. Mas, enfim, tem calculadora, tem várias formas da gente conseguir fazer os cálculos das nossas receitas. Porém, comecei em 2013, como eu falei, a partir de 2016 comecei a ministrar aulas, mas não parei com as vendas, a gente seguiu vendendo e mostrando que o produto era bom. E aí o que acontece? A gente desde 2013 já veio com um entendimento que a gente precisava encantar os nossos clientes. Hoje nós temos mais de 10 mil alunos em mais de 120 países. A lista atualizada que nós temos da plataforma que a gente vende, que é a Hotmart, são 124 países no total. Então esse é o número de gente espalhado pelo mundo. E não é só brasileiro. Tem espanhol, tem nos Estados Unidos, tem muitos alunos, tem em Dubai, tem no Japão, tem países que eu nem sabia que aquele país existia. E aí eles sempre nos trazem um relatório mostrando onde tem alunos em cada lugar. A gente inclusive ganhou uma placa com um mapa, com vários pontinhos ali mostrando onde tinha aluno. Então hoje é um orgulho enorme para mim chegar aqui. Por isso que eu estou mandando vocês colocarem aí cookie com orgulho no chat. Deixa eu ver quem já colocou aí. Que massa! Participem mesmo, tá? Comentem, como eu falei, comentem, tirem suas dúvidas, vão compartilhando as coisas por aí, ok? Vai lá comentando, todo mundo chegando. Bom, como eu falei, eu quero que vocês peguem papel e caneta para anotar todos os insights, tudo que a gente for combinando aqui, tudo que a gente for falando, tudo bem? E aí vamos lá iniciar agora a nossa produção. Bom, como eu falei, meu nome é Áureo Magalhães, se você está aqui, você provavelmente já me viu em algum lugar. A gente vai produzir hoje do zero o Cookie Sandwich. Eu tenho um know-how aqui o suficiente para trazer para vocês o Cookie Sandwich. Se você conhece, nós temos um outro treinamento chamado Cookie Academy, que é o maior curso de cookies que existe. Do Brasil eu tenho certeza, mas eu não tenho certeza do mundo. Até agora não vi nenhum outro curso mais completo do que o Cookie Academy. Então a gente acha que pode falar que esse é o curso mais completo. E esses treinamentos, esse curso, o Cookie Academy em específico, é a nossa faculdade dos cookies. Ok? Então, agora que você já me conhece, basicamente eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui, antes da gente entrar já na receita.
é algo importante que eu quero saber de vocês, tá? Então comentem aqui, por favor. Eu quero saber se vocês já deixaram de cobrar um produto. Quero saber se vocês já deixaram de cobrar um produto porque você não sentiu confiança suficiente para cobrar o que era justo e você acabou baixando o preço. Quem já fez isso? Quem já cobrou? Teve gente, até quem não cobrou, simplesmente entregou o produto. Comenta aqui também, deixa eu saber se vocês já ficaram com medo de entregar. Sim, toda vez. Aqui, ó, fico com vergonha de cobrar caro. Isso aí, meu Deus do céu, viu? Quase todo mundo já passou por isso, tem ainda esse medo de cobrar. E isso tem muito a ver com o que você faz, tá? Quase todo mundo aqui tem medo de vender o produto. E aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar você agora, porque simplesmente não é uma questão de preço, tá, pessoal? Não é uma questão de preço, é uma questão de crença, de você sentir confiança suficiente para cobrar esse produto que vocês fizeram. É importante que você, como eu falei no início aqui da nossa aula, é importante que você tenha a confiança necessária. E como é que você adquire essa confiança? É através do aprendizado. Muitas pessoas acabaram aí ao longo dessa sua jornada ou falando um comentário ruim, ou mostrando para você que era necessário um equipamento específico, ou mostrando para você que era preciso uma cozinha industrial para você começar, e isso acabou te limitando, e você não sabe como vai fazer, porque você não tem uma bendita de uma KitchenAid, você não tem um fouet, que era o que você queria, não tem a espátula da KitchenAid, ela está até queimada essa espátula, meu Deus, agora como é que eu vou fazer esses cookies, porque a minha espátula aqui está queimada. Então você criou uma barreira, um impedimento, e aí hoje você não sabe como cobrar, e os cookies estão ali parados na sua cozinha e você não sabe o que fazer. Não é culpa sua, mais uma vez. Há uma crença, um limite aí, uma crença limitante que as pessoas falam, né, de que você precisa de algo para poder começar o seu projeto. E hoje eu vou te mostrar aqui que não há necessidade de nada disso. Apenas a sua coragem, e a coragem que você teve de estar aqui hoje já é o suficiente, porque isso demonstra que você tem coragem sim de avançar, de aprender sobre coisas novas, de melhorar aquilo que você já sabe. Então hoje a gente começa aqui, em definitivo, a quebrar essas correntes, essas barreiras que te impedem aí de avançar. Então vamos lá, junto comigo. Eu queria muito que alguém tivesse a possibilidade de me ajudar quando eu comecei na confeitaria. Porque eu teria avançado pelo menos aí uns 5 anos à frente e não demoraria tanto para aprender e ter bons resultados. Agora você está tendo essa oportunidade de se juntar com alguém, que é comigo e com toda essa comunidade aqui de apaixonados por cookies que estão aqui na nossa aula e que a gente vai avançar juntos, tá? No Cookie com Orgulho. Então vamos lá, vamos avançar, tá? Eu quero que você faça o seguinte agora, pega aí o papel e a caneta, você já deve estar com isso, tá? Então pega o papel e a caneta, porque a gente vai começar aqui agora a nossa produção. Tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa produção. Eu vou manter o chat aqui até para a gente ir sabendo as perguntas que forem surgindo, ok? Mas não se distraia, ok? Não se distraia, principalmente com o chat. Não vão dispersar, vamos focar aqui no assunto da aula. Em cada momento a gente vai falar sobre alguma coisa. Então, hoje a gente vai produzir aqui um produto, ingredientes que você tem acesso, muito fácil de conseguir. Com uma espátula a gente conseguiria fazer 100% da nossa receita. Estou aqui com uma KitchenAid, só para a gente avançar, fazer mais rápido aqui o nosso processo, mas eu quero que você saiba que nada impede você de começar. Agora, tem um congelador na sua casa? Dá tranquilo. Tem um forno na sua casa? Dá tranquilo. Você vai conseguir fazer a sua produção, tá bom? Vamos entrar, obviamente, em cada um dos detalhes de cada um dos equipamentos e aí você vai ver que você vai conseguir ir tranquilo, tá bom? Combinado? Então, ó, vamos agora para a nossa aula prática. Tudo bem? Cookie Sandwich do zero. Eu vou começar pelo meu recheio. Então eu tenho aqui um recheio que a gente pode chamar, não dá para chamar de sorvete, é sabor sorvete. A gente tem duas oportunidades aqui, duas possibilidades. Primeiro, utilizar um sorvete já do mercado, fazer aqui o detalhe e tal, só que descongela muito rápido. A outra opção, a gente tem a possibilidade de utilizar um chantilly ou um creme de leite fresco para ser a estrutura base aqui do nosso produto. Eu tenho aqui de ingredientes, eu vou pegar aqui só um minutinho, eu tenho aqui, primeiro ingrediente, ele é um chantilly, tá?
chantilly. Pode ser a marca que você tiver. Essa aqui é uma marca chamada Gran Finale. Pode ser qualquer marca que você tenha de chantilly, ok? Ou chantilly, como eu falei, ou creme de leite fresco. Aqui eu vou utilizar o chantilly, tá bom? Então, tenho o creme, o chantilly em mãos, tenho leite condensado e tenho também cream cheese. Essas quantidades de todos os ingredientes, se você ainda não teve acesso, a minha equipe vai mandar para você. A gente tem um e-book de acompanhamento para você ter, não sei se eles vão conseguir deixar aqui abaixo a descrição de cada um dos ingredientes, mas você vai receber ou já recebeu o seu e-book, tá? Então, a gente tem chantilly, leite condensado, cream cheese, tenho sal para realçar esse sabor desse produto e eu tenho aqui um extrato de baunilha. É opcional, se você não quiser, tá tudo certo, mas ele dá um gostinho de baunilha a mais, fica mais parecido com o sorvete. Eu tenho o extrato, você pode usar a pasta ou pode usar a essência que você preferir, tá bom? Primeira coisa que eu preciso fazer na nossa receita, eu preciso misturar aqui esse meu cream cheese e o meu leite condensado. O meu cream cheese ele não pode ficar com pedaços aqui, tá? Então eu venho aqui e eu preciso deixar ele mais liso, preciso dissolver um pouco mais esse cream cheese, senão a gente vai ficar com uns pedaços dele na nossa mistura. Então eu poderia bater isso aqui na minha batedeira, mas qual que é o problema? É que eu ia sujar mais uma vasilha. Então a gente está aqui pela simplicidade da nossa produção, para mostrar que é um produto bem simples e tranquilo. Então eu vou fazer de forma mais simples mesmo para a gente ver, tá? Se tiver dificuldade de ver aí alguma coisa na produção, não tem problema. Opção número 1, eu posso chegar mais perto de vocês aqui. E outra opção, eu venho com a câmera depois mais perto aqui para você visualizar. Mas aqui nesse momento, eu preciso deixar isso aqui mais liso, ok? Como é que eu posso fazer isso para acelerar aqui? Fazendo isso aqui, ó. Posso utilizar um fouetzinho. E eu misturo isso aqui. Pronto. Deixei mais liso aqui. Pronto, esse foi a finalidade dele, era essa. Deixar isso aqui mais liso. Nesse momento, eu já posso adicionar o sal. E nesse momento, eu já posso adicionar o nosso extrato de baunilha. A nossa base é essa, ó. Nossa base, nós temos esse creme aqui, formado de cream cheese, leite condensado, baunilha e sal. Viu? O meu chantilly está separado aqui. A gente vai dar volume nesse creme agora. Então, a minha base é essa. Ó. Minha base está aqui. Ok? E o meu chantilly está aqui. Ele precisa estar bem gelado. Então, eu deixo na geladeira normalmente. E quando eu vou usar, eu deixo um pouquinho no congelador. E eu venho aqui. Não tem nada na minha tigela. Vou adicionar isso aqui de uma vez, ó. Ok? Agora, com o fouet, precisa ser o fouet nesse momento. Eu venho aqui, vou em velocidade baixa no início, depois coloco na metade ali só para ele criar volume, tá? Daria para eu fazer com o fouet manualmente, mas você vê, eu fiz esse pequeno esforço aqui e o sedentário já está aqui, ó. Com o cardio, não dá nem para dizer, não tá com cardio em dia não, parceiro. Eu tô aqui ofegante, só com essa misturadinha aqui. Então, imagina se eu fosse fazer um batimento aqui manual. Dá, você deve estar com um cardio melhor do que eu. Então você pode fazer com o fouet tranquilamente manualmente. Eu vou aqui utilizar o equipamento que a gente já tem. Eu inicio em velocidade baixa e eu vou devagar, tá? Vou já mostrar aqui para ti, então não se preocupe não. Dá uma acelerada. E deixa eu trazer pertinho aqui para você visualizar junto. Bora lá. Ó. Tá na metade a velocidade, está bem baixa ainda. O que eu vou fazer agora? Eu posso aumentar um pouco dessa nossa velocidade, tá? Eu posso vir aqui, aumento aqui na lateral. É bem rápido. O que a gente precisa? A gente precisa que esse nosso chantilly fique num ponto mais firme, mais estruturado.
Depois que ele tiver essa estrutura, tá? Pontos mais firmes, a gente vai adicionando aos poucos a nossa base ali. Olha lá, já está mais encorpado, né? A velocidade está na metade ainda. Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui. Pronto. Beleza. Está mais estruturado. Cria volume a mais. E eu já vou começar a adicionar a nossa base aqui, o nosso creme. Ok? Antes de continuar, deixa eu mostrar para você como é que está o nosso ponto. Ponto mais firme do nosso chantilly. Ok? Consegue ver que ele está firme? Tem uma boa estrutura. Colocamos bastante ar aqui dentro. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai voltar o batimento aqui, mas numa velocidade mais baixa. E eu vou, aos poucos, colocando a nossa base. Ó. Ok? Tentando preservar essa estrutura de ar que a gente tem. Então, vou aos pouquinhos colocando aqui. E ele vai misturando. Olha lá. O processo com creme de leite fresco é idêntico, nada muda. Quantidades são iguais, tudo igual, tá? Aqui nós estamos no sabor creme de leite, né? Que é o caso do chantilly. Boa. Ó, misturou aqui já é o suficiente, tá? Eu não espero bater isso aqui em excesso. Pronto, tirei bastante aqui do fouet. Só pancada nessa batedeira, né? Ó, aí eu venho aqui, deixa eu mostrar pra você como é que tá o ponto. A textura aqui direitinho. Olha lá. Se travar aí alguma coisa pra você, vai comunicando a nossa equipe, tá? Mas olha lá. Ok? Temos uma boa estrutura aqui. Tá vendo? Bastante ar agregado. Certo? Agora, já temos o nosso recheio pronto. O que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui que a gente tem algumas opções. Deixa eu colocar você de volta aqui. Opa. Subindo. Pronto. Acho que é aí. Então vamos lá. O que a gente tem de opção? Olha só. Você está vendo que esse recheio que eu acabei de fazer, ele é um recheio, né? Tá bem um formatinho aqui. Opa. Tem um formatinho aqui, tá bem bonitinho. O que a gente pode fazer? A gente tem duas possibilidades. Possibilidade número 1. Eu posso pegar esse recheio e eu posso aplicar com um saco de confeitar direto nos cookies que já devem estar assados e frios. Posso aplicar direto ali. Mas se eu quiser um acabamento assim, a única possibilidade que a gente tem é de colocar em forminhas como essa, formas de silicone. Então eu vou deixar aqui, a gente vai preencher umas duas cavidades aqui só, e depois eu deixo separado para a gente aplicar direto no produto. Qual que é a diferença? Só acabamento. Porém, pensa comigo, tecnicamente falando, a gente vai ter um formato aqui, tá?
Basicamente, isso aqui é o tamanho de um formato de hambúrguer. Então a gente tem esse formato. Quando você assar os seus cookies, eles precisam ficar num tamanho certinho. Então, se eu boto desse tamanho aqui, no formato de hambúrguer, o meu recheio, o formato do cookie ele tem que ser também basicamente desse tamanho. Poderia assar os cookies aqui dentro, é uma possibilidade também, só que ele vai ficar com um acabamento mais reto, quadrado. E eu gosto desse formato assim, como se fosse um hambúrguer mesmo, né? Então o que a gente tem? A gente pode colocar o nosso recheio aqui e os cookies a gente já pesou ele certinho para ele fazer o tamanho certinho. Testa, tá? Aqui ele é um tamanho de 12 centímetros, ok? 12 centímetros. Se você quiser menor, existem formas dessa de silicone menor, você pode estar adquirindo elas aí. E aí você faz o tamanho que você quiser, tá? Então vou vir aqui com o nosso recheio. Vou aplicar num saco de confeitar. E aí a gente vai ter a opção de colocar na forma de silicone ou aplicar diretamente, porque você está vendo que ele tem uma firmeza aqui, né? Essa firmeza ela vai ser o suficiente para a gente. Ok? Ainda tem um pouquinho aqui na vasilha. Não vou colocar tudo que é para não extravasar do saco de confeitar. Então, ó. Não coloque muito, ok? Não coloque muito. Coloque menos para não passar ali do saco de confeitar. Vou colocar a luva aqui e vou aplicar nas formas de silicone. Tirar isso aqui, afastar, abrir um pouco de espaço. Vamos lá. Vou cortar aqui. E nós vamos aplicar nas formas de silicone. Na forma de silicone, né? Tomando cuidado, o seguinte, cavidade aqui, sempre coloque bem aqui nos cantos. Ó, já pego aí vocês e já venho com vocês para vocês visualizarem melhor aqui, ó. Mas eu tomo cuidado primeiro com os cantinhos. O primeiro cuidado que eu devo ter é com os cantinhos, preencher bem, que é para depois, na hora de desenformar, não ficar faltando. Ó. Pode colocar que depois a gente acerta com uma espátula, com uma colher, com qualquer coisa que der. Ok? Então eu vou colocar um pouco mais aqui, ó, nesse do lado. Tomando cuidado, como eu falei, de preencher bem as laterais. Viu? Mesmo que não tenha ficado reto. Vamos para cá agora. Deixa eu pegar vocês aqui para vocês visualizarem bem também. Aí. Ok? Então, vamos lá. Vou aplicar só mais uma, que eu preciso guardar depois para mais. Então eu venho aqui nos cantos, aplico primeiro nos cantos, ó. Tá? Beleza. Vou deixar isso aqui reservado. E agora eu posso fazer o seguinte. Com uma espátula eu posso alisar. Vou utilizar aqui uma... Se eu ter essa faquinha aqui, não tem problema nenhum. Mas para quê? Para eu espalhar melhor aqui nas bordas da minha forma, tá? Isso aqui vai me trazer um formato legal para esse meu produto. Então, visualmente vendo, ele fica bem melhor, tá? Vou aplicar desse lado aqui também. Cara, é um produto incrível para você fazer. Sempre tive muita curiosidade em experimentar esse produto aqui nos Estados Unidos. E aí, depois que eu experimentei, eu falei, cara, a gente consegue fazer bem melhor. E eu vou te falar.
Você não precisa mais. Se a sua vontade era vir para experimentar isso aqui, não precisa, porque esse aqui tá muito melhor, tá bem superior mesmo, tá? Então, ó, a gente pode aplicar assim e daqui vai para o nosso congelador. Mas antes, gosto de colocar aqui um plástico filme em contato. A gente vem e corta. Ok. Nosso recheio já está pronto. Viu? Bem simples. Se você não tiver uma forma como essa, não tem problema. Ela dá um acabamento legal, mas não tem problema se você não tiver. Aqui agora vai para o nosso congelador. Professor, quanto tempo pode ficar no congelador? Esse produto aqui tranquilamente pode ficar 90 dias, mesmo período que fica os nossos cookies, ok? Então o recheio, pode dar um check aí, que o nosso recheio já está ok. Agora, deixa eu botar mais para cá. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar os ingredientes para a massa de cookie. E aí você vai entender a função de cada um desses ingredientes aqui. Então a gente tem a gordura, que traz umidade. Nós vamos ter os açúcares. Eu tenho açúcar mascavo e refinado aqui dentro. Tá os dois juntos. É porque o volume de refinado é menor, então tá lá no fundo, ó, tá vendo? E o volume de mascavo é maior, então por isso que ele tá aqui por cima. Eu tenho ovo, que no caso aqui são gemas, tá? Só peguei as gemas. E tenho mel. Tenho a essência de baunilha. Perdão, aqui é o extrato. Se você quiser utilizar a essência pode, pasta pode, o que você tiver aí, ok? Chocolates em gotas, pode ser chocolate em barra cortado assim em cubinhos. Tenho aqui farinha de trigo, que traz estrutura para o nosso produto. E tenho aqui sal, bicarbonato de sódio e amido de milho. Professor, mas por que você está usando isso se você condena amido de milho para os cookies? Para os cookies que nós fazemos onde nós queremos crocância e umidade interna, a gente não usa amido. Mas nesse produto eu preciso que ele seja macio, porque eu vou tirar do congelador e eu já preciso comer esse produto. Ele precisa estar macio para a mordida sair mais soft, mais lisa, mais gostosa de comer, tá? Então para esse produto em específico a gente está usando esse combo de ingredientes aqui. O método de preparo é bem simples. Eu vou misturar aqui açúcares e gordura. Então eu venho aqui com os açúcares, já adiciono. E venho com a minha gordura, que está aqui num ponto de pomada, tá? Não está firme, mas não está tão mole assim. Eu não quero incorporar tanto ar nessa receita, não quero tanta expansão de ar nessa receita. Então eu não preciso dessa manteiga gelada. Eu posso estar com ela mole, não tem problema nenhum. Pode ser derretida, posso usar a noisette, a manteiga queimada, a brown butter, pode sim, não tem problema, pode usar. Ok? Então misturo esses ingredientes e nesse momento o que eu preciso é da raquete, para ela misturar esses nossos ingredientes. Então eu venho aqui e nós vamos fazer essa mistura aqui agora. Ok? Tá dando para visualizar aí legal? Legal. Se forem tendo dificuldade, manda aqui no chat para eu ir acompanhando vocês, tá bom? Sempre eu vou precisar estar auxiliando essa minha batedeira. Então vou aumentar um pouco a temperatura, estava na mínima. Eu preciso disso aqui bem misturado. Como eu falei, não há necessidade de agregar tanto ar nessa estrutura. Então, se eu tiver com uma espátula, eu já consigo fazer 100% dessa receita. Legal. Vou só misturar aqui um pouco. Ó, ainda tem alguns pedacinhos de manteiga aqui, então eu vou misturar mais uma vez. Ótimo, rápido mesmo.
Nesse momento, eu já posso adicionar nossas gemas. Se sair um pouco da clara, não tem problema, tá? Por que eu estou usando gema? Só para a gente ter mais gordura, mais umidade. Se você quiser usar só o ovo mesmo, para não estar estragando clara, pode usar 100% do ovo, ok? Essa é a informação. E aqui eu tenho o mel também. Mel para trazer umidade a mais para essa nossa receita. Então tem o mel, tem o ovo, que aqui no caso está no formato da gema, né? Então eu vou misturar. Mais uma vez, repetindo a informação. Se você quiser usar 100% de ovo, pode. Não tem problema, não vai ser um negócio assim tão absurdo de diferença. Vai dar certo, vai ficar delicioso o produto do mesmo jeito. Então pode usar 100%. Outra coisa que eu já vou adicionar aqui é o nosso extrato, tá? Eu deixo esse extrato tampado para que ele não saia, não evapore aqui o sabor, tá? Então eu venho aqui e já adiciono o extrato também. Ó, adiciono 100%. Muito importante você, antes de começar a bater agora, puxar todo mundo aqui e você dar essa ajuda para a sua batedeira. Então você vem e mistura isso aqui. Senão, a gordura vai ficar só ali patinando, digamos assim. Então agora vamos lá. Mistura também. Pode ser numa velocidade média, que está na média, tá? Até que ponto bater isso aqui? Até que a gente veja que misturou absolutamente tudo. Ovo, açúcares, manteiga, virou um creme só. Esse é o ponto ideal pra gente. Vamos ver se você chega mais perto aqui agora. Olha lá. Ok? Aí já foi o suficiente para mim. Não preciso misturar mais do que já está, que para mim já é o ideal. Posso parar. Você viu de perto, mas deixa eu pegar um pouco. Olha lá. Tá bem mole, mas ela tem um pouco de estrutura nisso aqui, né? Raspar mais aqui. Beleza. Todo mundo bem misturadinho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar os outros ingredientes. Só que antes de adicionar os outros ingredientes, eu vou pegar assim, ó. Venho com a farinha de trigo e os outros ingredientes. Coloco aqui. Para ir todo mundo junto na batedeira, eu pego um outro fouet limpo, misturo. Vira um pó só. Ok? Agora sim, eu adiciono na batedeira. A única coisa que vai faltar, chocolate. Eu já pego minha bandeja, tiro de cena. Agora, velocidade mínima, lento, só para finalizar. Maravilha. Antes de continuar a mistura, já tem farinha de trigo espalhada aqui nas laterais. Eu venho aqui, misturo bem aqui as laterais, todo mundo direitinho. Eu já vou adicionar o ovo, perdão, ovo não, o chocolate. Nesse momento, ó. O chocolate já vai aqui. Então, volto e uma última misturada. Pronto, estamos com a nossa massa pronta. Olha lá a textura dela. Vou pegar na mão para você ver. Tá vendo? Ela tá bem mole, mas não tá grudando ainda, ó. Tá vendo? Não chega a grudar tanto na mão assim, ok? Mas tá bem macio, quase grudando na luva. Tá vendo? Fica um pouquinho de resquícios. A gente consegue manusear, consegue fazer umas graças, mas ela tá bem mole.
Esse é o ponto ideal da nossa massa. Consegue ver? Mais do que isso, só você fazendo aí, ó. Tá vendo? Ela fica um pouco na mão. Olha lá. Ok? Volto para cá com ela, que a gente vai porcionar agora essa nossa receita. Posso tirar com uma espátula, mas como eu já coloquei a mão na massa aqui, literalmente, já vou puxar aqui direto da nossa espátula aqui do batedor. Ok? Já era, a gente já fez a nossa base de massa, já fizemos o nosso recheio, agora é só a coroação final do nosso produto. Mas tem coisa boa que eu tenho que apresentar para vocês agora. A gente vai agora colocar para assar essa lindeza aqui de massa. E aí eu vou mostrar para você, vou assar ela direto e vou assar uma que tem congelada ali já. O melhor dos cookies é quando você faz o congelamento, porque aí toda a estrutura fica bem boa, tá? Toda a estrutura dela fica muito boa. Os ingredientes conseguem vir, olha lá. Ok? Até para fazer aquele ursinho, não sei se vocês já viram, aquele ursinho de cookie que bota para assar. Aquilo ali eu sabia que nunca ia dar certo aquilo, tá? Ó, temos a nossa massa aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tenho a minha massa congelada. Na verdade, eu tenho uma massa e eu tenho o recheio congelado. Aqui os recheios que a gente vai usar. Eles estão aqui na forma. E eu tenho massa. E aí eu quero te explicar o seguinte. Se eu coloco a nossa massa assim, no formato, para assar dentro da forma, ele vai ficar igual o hambúrguer, assim, nas laterais. Se você gostar, ótimo, pode fazer. Mas se você quiser que cresça igual ao que eu fiz aqui, igual ao meu, aí é um outro detalhe que você vai fazer, que é esse aqui. Você vai pesar 75 gramas de massa, tá? Vai achatar ele, vai colocar aqui, achata, e ele vai crescer no forno isso aqui de espaço. E aí você vai fazer certinho. Deixa eu te mostrar na prática como que isso funciona. Ó, esses aqui a gente vai colocar para assar, tá? Então eu já vou deixar ele separado aqui. Vou deixar inclusive na forma que eu tenho aqui, que a gente vai assar. Esse aqui eu não vou assar. Vou pegar a nossa balança de precisão. Tudo pesadinho para você. Inclusive isso para precificação vai ajudar muito. Olha só como eu tô bom, cara. Bom mais ou menos. 78. Mas diz aí, 76. Quase que eu acerto. Ó, aí o que eu faço? Uma bolinha, coloco na forma e eu vou pressionar até sentir tocar o aro aqui da forma, ó, com a mão aqui, ó. Senti que tocou, pronto. Isso aqui já é o suficiente. Mais uma. Vamos ver se eu acerto agora 75. Vamos lá. Tá vendo aí? Acho que não dá pra ver não, né? Vamos lá. 82. Eu tô ficando mais generoso à medida que eu tô colocando. Mas já, ó, 75. Beleza. Faço uma pequena bolinha aqui, coloco e pressiono, ó, até sentir tocar. Pronto. O aro aqui. Ok? Sentir tocar, já foi. Mais uma vez. Ó, tô falando que eu tô ficando generoso? 75. Pronto. Não tenho a forma, professor. Você vai me botar uma enrascada se eu tiver que comprar essa forma para fazer isso. Não tem problema. Você vai fazer o seguinte, ó. Pesa 75 gramas, vem com a palma da mão e pressiona. Tá? Pressiona. Ok? Um tamanho assim, ó. Vai ter gente perguntando aqui o tamanho, né? Que tem mais ou menos uns 6 centímetros, tá? Uns 6 centímetros. Olha lá. Beleza? Mais um. Vamos ver. Só para ver se eu tô bom mesmo. 75, vai. 84. 10 graminhas a mais. Olha só o que representa 10 graminhas a mais. Ok? Então, venho aqui, faço uma bolinha. Posso pressionar já, tá? Assim. Não precisa colocar na forma, pode colocar numa outra vasilha, não precisa ser isso aqui. Tá bom? Olha lá. Só pressionar mais. Beleza. Certo? Aí o que eu vou fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui... Deixa eu pegar aqui os
os congelados que eu tenho. Deixa eu botar aqui os congelados, porque eu tenho um negócio aqui para mostrar para vocês. Depois eu mostro. Eu tenho aqui a nossa forma, que é onde a gente vai assar. E eu vou fazer o seguinte, vou botar o papel manteiga aqui e a gente vai falar sobre forno rapidamente, que é um assunto que todo mundo precisa saber. E eu vou explicar agora para vocês. Deixa eu só pegar aqui o papel manteiga. A gente vai levar para assar no papel manteiga. Sempre me perguntam se pode ser outro tipo de papel, como o silicone. Não pode ser, eu não gosto do silicone, porque quase todos fazem com que esse produto espalhe muito e crie umas rachaduras assim. Então eu não gosto muito, tá? E a gente vai falar sobre forno. Aqui. Bom, vamos lá. A gente tem vários tipos de forno no mercado. Deixa eu tirar isso aqui, que não preciso mais. Nós temos o forno comum, forno de casa, e nós temos o forno... Deixa eu voltar vocês para cá. Forno comum de casa e temos o forno convencional, quer dizer, convencional é o forno de casa, e nós temos o forno turbo, que é aquele que eu tô ali no fundo. Pronto. Aí vocês vão conseguir me enxergar. Então temos forno turbo, que tem turbinas. Convencional, sem turbinas. Aí existe a gás e elétrico. A gás, a temperatura será de 220 graus Celsius. Elétrico, com turbinas, 190 graus Celsius. A gente precisa entender o seguinte, agora antes que as perguntas comecem a surgir, presta atenção. A gás ou elétrico, tanto faz. Não se preocupa com isso. Professor, o meu é elétrico, o meu é a gás. Tanto faz. O que você tem que ver é, o seu forno tem um ventilador? Aquele ventilador ele fica ligado enquanto você assa? Tem, fica ligado. O que eu faço então se ele tem um ventilador? Se ele tem um ventilador, a temperatura será de 190 graus Celsius. 190 graus Celsius para fornos que têm ventilação, tem vento em cima do produto. Não tem ventilação. O que eu preciso fazer? 220 graus Celsius. Essa é a temperatura para o seu forno. Tudo bem? É isso que você vai assar dentro do seu forno. Então coloca 220 graus Celsius. Professor, para esse produto aqui, para esse cookie, qual será o tempo? Para esse produto aqui será de apenas 7 minutos. Não mais do que isso. Não dá para ser mais do que isso. Por quê? Se ele assa muito, a gente vai ter produto mais seco. Eu preciso dele mole, eu preciso dele que ele saia do forno sem estar firme, eu preciso que ele saia ainda molezinho. Você vai ver agora o resultado, a gente vai colocar ele lá para assar. Esses aqui eram os congelados, vou colocar aqui no meu forno. Tem aqui eles congelados. E eu tenho esse que a gente acabou de pesar. Vou colocar aqui também. Pronto. Ele vai espalhar. Aqui a minha forma ela é bem limitadinha. Ele vai espalhar sem dúvidas, ok? Então eu tenho aqui os dois, congelados e não congelados. Vamos levar os dois para assar e aí a gente confere. Um a gente acabou de fazer e o outro já estava no congelador. Vou colocar flor de sal só porque eu gosto e porque eu quero. Uma pitada assim de flor de sal em cima de cada um desses produtos. É opcional, ele realça o sabor desse produto. Os clientes da nossa loja sempre comentavam que é um grande diferencial, então eu gosto de preservar. O forno, esse aqui está em Fahrenheit, então não se preocupa. Eu vou só aumentar o tempo dele para 7 minutos. Deixa ele zerar aqui. 7 minutos. Ele já pré-aqueceu e eu vou colocar os nossos produtos lá dentro. Deixa eu só dobrar aqui um pouco. Pronto. 7 minutos. Ok? É o tempo que a gente vai esperar. Esses outros aqui eu vou porcionar depois e eu utilizo depois. Você já entendeu como é que faz o porcionamento, tá tudo certo. Então eu deixo ele para depois. Antes da gente continuar, deixa eu colocar esse nosso recheio no meu congelador, que a gente não pode utilizar ele agora. Bom? Então, recapitulando sobre forno. Tem o elétrico, tem o a gás. Tanto faz, isso aí.
tá? Tenho com turbinas e sem turbinas. Essa é a informação importante pra gente. Se o forno é com turbinas, 190. Se é sem turbinas, 220. Importante saber. Professor, no meu, 220 lá dentro não chega. Eu coloco 220, mas o produto fica muito feio, fica opaco, não fica legal. Dá para aumentar um pouquinho mais, então, a temperatura, entre 220 até 230. O mesmo funciona para fornos com turbinas. Pode ser entre 190 e 195. Isso vai muito de cada um dos fornos. Meu conselho, como um mentor, como um amigo seu, toda vez que você for assar, não sabe ainda o resultado, coloque uma unidade por vez. Eu estou colocando duas aqui para efeito de comparativo para a gente ter aqui na nossa aula, mas tenho outros ali que eu posso fazer isso. O momento da gente errar é agora, porque você não vai errar. Você vai fazer testes e você vai aprendendo à medida que você for testando. Só que no seu primeiro teste você já vai ter um resultado muito bom. Um resultado que vai dar para ser vendido já aquele produto. Então, não se preocupe, o teste que eu estou falando, melhoras, aprimoramento, é só de logística de produção, de técnica, já sabe o que faz aqui e tal. Não se preocupa com isso. No seu forno, testa uma unidade por vez. Assou 7 minutos, beleza, toma nota, qual foi a temperatura certinha, se o produto ficou perfeito. É importante você anotar cada etapa, cada detalhe, para que você consiga fazer qualquer ajuste que for necessário, ok? Certo? Essa foi a informação. Deixa eu ver como é que tá aqui as conversas no site. Então a gente já tem o nosso produto assando no forno, já nós veremos o resultado. Num primeiro momento, a gente tem o congelado e o que não estava congelado. Vamos verificar aqui o resultado dele depois. Para falar a verdade, eu já nem sei quem é que estava congelado e quem não estava congelado, tá? Mas eu sei que um está mais clarinho, provavelmente aquele era o congelado. E esse aqui, bom, não sei. Depois a gente vê o resultado, vê? Que acabam de ficar prontos. Olha lá. Dá uma olhada nisso aqui. A gente tem as bordas já douradas, consegue ver aí? Temos bordas douradas. Só que o centro, ó, se eu pressionar, ele tá macio, mole. Esse é o ponto que a gente precisa chegar. Aqui a gente tá vendo aqui que tem dois produtos diferentes. Esse aqui foi o que eu acabei de fazer junto com você. E esse aqui, ele tava congelado. Então essa basicamente é a diferença. Ambos dá para usar perfeitamente, tá? Ambos servem pra gente fazer a nossa produção com tranquilidade. Ó, vou deixar esse aqui separado. Vamos pegar os nossos cookies, eles já precisam estar frios, tá? Você não pode colocar ele firme, ó, bem redondinhos, ok? Molha ainda no centro, como eu estava falando, ele precisa estar firme, tá? Pra gente conseguir soltar ele tranquilamente, ok? Então, ó, ele tem que estar bem gelado. Eu deixei ali no congelador, mas foi muito rápido. Então, ó, preciso tirar ele com cuidado. Ele não pode estar muito mole, ok? Mas beleza, digamos que eu tirei, quebrou um pedacinho aqui, a gente vem, coloca, ok? Tenta não melar muito e pressiona. Você pode fazendo isso aqui, ó, que aí você consegue fazer o desenhozinho bonitinho das bordas, tá? Deixa eu mostrar aí perto como que ficou. Olha isso. Lindo, né? Lindo. E sabe o que é melhor? Isso aqui, ó. Meu Deus. Sensacional. Sensacional. Então, ó, recheio sempre muito bem congelado, ok? Para ficar fácil de você aplicar. Ou, se você quiser, você pode vir aqui com um saco de confeitar, aplicar direto no seu produto, depois pega a outra banda, só pressiona e você consegue modelar ele bonitinho, tá? E aí leva para o seu congelador para você esfriar ele ali totalmente e todas as estruturas estarem bem desenvolvidas, bem feitinhas. Esse aqui é um outro, vou já experimentar também. Tá aqui o pessoal, todo mundo querendo experimentar esse produto. E quem tá com dúvida com relação à embalagem, você pode envolver num saquinho como esse, ó. Esse aqui é um saco plástico, ele tem 14 por 16.
Pode ser o saquinho de 14 por 14, é melhor. Eu não tinha, não achei, então eu peguei esse aqui. Você pode embalar num papel manteiga ou papel alumínio também serve, tá? E é um produto para ser vendido gelado, tá bom? Gelado, é um produto para ficar na geladeira, senão mexer não sustenta. Sobre forno, tem um forno bom, dá para fazer em forno comum? Sim, dá. A temperatura eu já mencionei para você, você vai utilizar 220 graus Celsius se ele for elétrico ou se ele for a gás. A diferença vai ser com ventilação ou sem ventilação. Sem ventilação, 220. Com ventilação, 190 graus Celsius. O tempo para a gente deixar esse produto no forno, 75 gramas de cookie sandwich, vai ser de 7 minutos, ok? Cara, que aula mágica foi essa? Só que agora é que o negócio vai ficar bom. Você acabou de ver que dá para fazer isso aqui. Hoje, o Cookie Sandwich ele foi a porta de entrada do mundo dos cookies. Só que isso é o início de algo muito maior que vai chegar na sua vida. É o seu novo negócio. A gente vai fazer isso com ingredientes simples daí da cozinha da sua casa, sem equipamentos caros, sem precisar de nada que você já não tem aí. Agora imagina ter mais de 30 receitas assim, cada uma com o mesmo nível técnico, cada uma pronta para vender. Imagina ter um cardápio com 30 variações. Porque o que separa quem faz por hobby do que quem faz por venda não é talento, é o repertório. É saber fazer o produto que as pessoas param, olham e sem questionar o preço, elas nem perguntam quanto é que tá, elas simplesmente pedem de você. É exatamente isso que o Cookie Academy entrega. Agora olha ele aqui por dentro. Você vai começar a ver sobre ingredientes, equipamentos, tudo sobre forno, vai continuar sabendo sobre todos os cardápios, as mais de 30 variações, aprende a embalar, armazenar, produzir, trabalhar em escala, do primeiro cookie até o primeiro pedido. Já são mais de 30 mil alunos em 120 países que têm as ferramentas em mãos para abrir o seu próprio negócio. E a maioria começou assim, do zero. Muitas substituíram seus salários e outras começaram a fazer renda extra. Eu geralmente abro o Cookie Academy 5 vezes por ano. No início do ano, após a Páscoa, no meio do ano mais ou menos, e ali lá para o final do ano. Só que hoje eu vou fazer algo diferente, porque já que você está aqui e deu esse passo comigo, eu vou abrir as vagas para você agora. Só que não de qualquer jeito. Se você entrar hoje ainda, você vai ter o Cookie Academy vitalício. Sabe o que isso significa? Tudo que você precisa para começar a vender cookies e garantir uma renda extra será seu para sempre, sem pagar mais nada para isso. Eu tenho dados de alunos que renovaram o Cookie Academy por 2 anos e pagaram quase R$ 1.400. E aí, hoje, você fazendo o acesso, não estou falando de amanhã, nem de semana que vem, é você entrando hoje, você vai pagar isso apenas uma vez, R$ 697 à vista ou 12 vezes de R$ 72,09. E o melhor ainda, entrando hoje você tem 7 dias de garantia e se você não gostar, tá tudo bem. Eu vou devolver 100% do seu dinheiro sem nenhuma burocracia. Eu vou pedir para minha equipe fazer o seguinte agora. Eles vão liberar o link aqui embaixo para você e eu quero que você entre agora e aproveite essa oportunidade. Acesso vitalício eu nunca faço. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que algumas vezes eu já respondi isso. Nós não temos o Cookie Academy por acesso vitalício. Mas para você, hoje, a gente vai abrir essa exceção. Então, se eu fosse você, eu tocava no link que a gente vai deixar aqui agora e eu faria parte do maior treinamento de cookies que existe. É o treinamento que vai te trazer a oportunidade de você ter a sua loja de cookies. Não qualquer loja. É uma loja especial de cookies com os melhores produtos da confeitaria. Os cookies serão os pilares do seu empreendimento. É eles que vai fazer o seu cliente fidelizar. Então já imagina aí, daqui a alguns dias as pessoas começarem a falar de você, do seu novo negócio, da sua nova loja. Você terá em mãos um produto incrível como o chocolate chip, dark chocolate, lemon nuts, entre outros. Como eu falei, são mais de 30 oportunidades ou 30 variações de sabores diferentes que você vai poder fazer o seu cardápio, coloca ali inicialmente 4 a 5 sabores, depois você aumenta aí essas quantidades ou fica substituindo os sabores, lançando mês a mês um sabor novo. Bom, a oportunidade está lançada. E se eu fosse você, eu aproveitaria ela agora. Eu, no seu lugar, era o que eu faria. Apertaria no link aqui agora e aproveitaria essa oportunidade tendo acesso vitalício ao Cookie Academy. Faça isso agora. Eu te vejo do lado de cá. Deus te abençoe. Obrigado pela noite de hoje. Te vejo na próxima aula, ou seja, lá dentro do Cookie Academy. Grande beijo para você. Até mais.